Talvez seja pior do que eu imaginava. A gente fica o Entendi. tempo inteiro assim. Aqui nesse vídeo ele está falando sobre quem é o próximo, lá da parábola do bom samaritano. Porque um tempo nosso inimigo era a Igreja Católica. Foi. Então a gente era anticatólico. E a nossa pregação precisava dessa âncora para funcionar. Eu precisava dizer, porque os católicos, não sei o que, porque a Maria não vai salvar, mas Jesus que vai salvar. Eu não conseguia falar de Jesus sem colocar um antagonismo, como se Jesus precisasse e tivesse alguém à sua altura, entendeu? Para Já vou falar disso também. antagonizá-lo. Então, assim, e me parece que hoje, na maior parte da igreja brasileira, o antagonista é político. Entendi. É o marxismo cultural. O Rubem Alves reescreveu essa parábola do samaritano. Você já ouviu a reelaboração dele? Não. E na reelaboração do Rubem Alves, passou então um pastor, passou então um padre, passou então um responsável lá pela mesa branca, né, um espírita, com suas caridades e tudo. Mas quem vinha chegando assim, nas primeiras horas do dia, depois de uma madrugada inteira de trabalho, era um travesti. Segurando sua sandália alta nas mãos, e ele estava já cansado do seu trabalho. Ele foi violento. Foi violento. E o travesti então se abaixou e falou: meu Deus, o que esse ser humano está fazendo aqui na sarjeta? É isso aí. Então, antes de comentar esse vídeo, essa fala dele, primeiro vou mostrar quem é o Rubem Alves, que ele citou aqui. Rubem Alves é aquele cara que era da presbiteriana, mas saiu da igreja. Ele disse que saiu, tem uma entrevista dele, porque a igreja o proibiu de pensar. Não, proibiu de pensar heresia. Mas enfim, vamos dar uma olhadinha aqui no que o Rubem Alves acreditava. Ficar pensando no céu, as pessoas começaram a ter consciência de que era preciso amar as pessoas que estavam sofrendo. De repente, os céus da religião me pareceram infinitamente chatos. Como pastor de uma comunidade protestante no interior de Minas, entreguei-me ao cuidado dos pobres, sem jamais pensar em convertê-los. Nessa ocasião, o Brasil estava fervilhando de movimentos políticos. E houve uma mudança na nossa cabeça, da geração nova. Antes, a gente queria salvar as almas do inferno para ir para o céu. Agora que nós não acreditávamos nem no inferno nem no céu, nossa missão era salvar o Brasil. Era transformar o Brasil. Então a nossa fé metafísica se transformou numa fé política. Daí... Nossa fé metafísica se transformou numa fé política. Rapaz do céu. Gente, muito grave, né? Ele disse que então, ao invés de pensar no céu, ele devia amar. Mas pensar no céu é amar, meu amigo. Mas percebe a sutileza? E aí depois, a gente começou a cuidar dos pobres sem jamais pensar em convertê-lo. Porque a gente não acreditava mais em céu e inferno. E aí, nessa entrevista aqui, do minuto 6 em diante, ele fala que escreveu um livro chamado Teologia da Libertação, que é aquele movimento lá de esquerda, dentro aí da Igreja Católica principalmente. Ou seja, aqui a gente tem um comunista nato, e esse é o cara que deu base para ele falar e para o Marx falar do travesti gay, né? Foi o Rubens Alves que escreveu sobre isso aí. Agora vamos olhar outro post aqui do Marcos de 2023, que me mandaram aqui, ó. Isso aí, ele escreveu: eu roubei. E aí embaixo tá assim, ó: no princípio Deus criou. E ele vai argumentar que, ali na descrição embaixo, ele vai dizer que Deus criou, afirmando que em última instância o único criador é Deus. E nós apenas recriamos. E fazemos isso principalmente através de todas as influências que nós recebemos. E quais as influências dele? Aí na outra página aí, meu amigo, tem alguns evangélicos ali. Agora o que mais tem aqui é ímpio, é macumbeiro, esquerdista, tem um monte. E ele coloca, né, a frase Deus criou ao lado de todos esses cantores. Eu acho difícil que eu não interprete que o que ele está dizendo é todas essas expressões culturais, que são neutras, né, sempre neutras, são expressões divinas. Porque Deus criou. É claro que, em última instância, tudo tem a ver com Deus mesmo, porque é Deus quem dá energia, inclusive para o ímpio. Mas aqui me parece que aquela ideia, de novo, né, de esticar a graça comum para permitir todo tipo de influência negativa na igreja. É isso, né? A graça comum, ela é uma doutrina bíblica, mas ela acaba sempre, pelos reformados, sempre por muitos reformados, ela acaba sendo esticada a tal ponto para permitir todo tipo de coisa demoníaca dentro da igreja, negando assim a antítese clara entre luz e trevas.